Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conhece meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos, ainda que hajem mil palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Cercaste em volta, tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta, se eu subo até ao céu, sei que ali também te encontro. Se um abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor, eu sei que tu 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 me sondas, 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 eu sei que tu me sondas. Olá, povo de Deus, povo da aliança, você que o seu nome está escrito no livro da vida, graça e paz. Estamos de volta para estudar o 7º mandamento: não adulterarás. Como que está você, minha irmã? Como que está você, meu irmão? Está orando por mim? Tenho levantado todas as manhãs, das madrugadas, orando por você, para que Deus te abençoe, abençoe a sua família. Quero agradecer você, porque você tem sido fiel aos dízimos e às ofertas. A IPJP continua caminhando, louvado seja Deus por isso. Nós estamos tratando aqui dos 10 mandamentos
E eu quero sempre repetir isso aqui. Quando Deus revela a Moisés, 40 dias e 40 noites Moisés ficou lá em cima no Monte Sinai. E com o dedo dele, Deus escreveu as 10 palavras, os 10 mandamentos. E eu lhes disse que quando Moisés desce com aquelas 2 tábuas, com aquelas 2 pedras, o contrato do noivo com a sua noiva, do Deus soberano, Criador do universo, com o seu povo que ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Moisés fica decepcionado porque o povo estava adorando um bezerro de ouro. Ali há uma quebra do contrato. E aqui então, em Deuteronômio capítulo 5, nós vimos que Deus novamente revela e mostra as 10 palavras. Falamos que os 4 primeiros mandamentos é a relação entre Deus e a sua igreja, entre Deus e o seu povo escolhido. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás, não lhes prestarás culto. Depois, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar. Falamos do 5º mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias sejam o quê? Prolongados. E dividimos em 2 vídeos. Quando falamos: honra o teu pai e a tua mãe. Depois falamos: não matarás, que a tradução certa é não assassinarás. E hoje nós vamos falar do 7º mandamento: não adulterarás. Nós estamos vendo que as famílias estão em crise, relacionamentos, casamentos em crise. Nunca houve tanta separação como nesses últimos dias, inclusive de líderes, pastores, membros das igrejas. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E este é um mandamento do Senhor: não adulterarás. Esta é uma das causas, de muitas causas, que tem levado à separação, à destruição da família, que é o adultério. E é isso que o Senhor diz: não adulterarás. É um pecado. Mas antes, eu quero orar por você, para que o Espírito Santo de Deus me use com autoridade, com graça, para ministrar este estudo ao seu coração. Pai, muito obrigado por mais uma noite, pelo privilégio de estar aqui para compartilhar com meus irmãos, ovelhas do teu pastoreio. Obrigado pelo privilégio que eu tenho de poder compartilhar-lhes esta palavra. E Espírito Santo de Deus, o Senhor que usou mais de 40 coautores, o Senhor que inspirou estes homens para poder escrever o que está aqui, me use, que cada palavra, que cada frase que sair dos meus lábios, sejam palavras, frases, que possam trazer direção, consolo, libertação, direção, consciência de pecados. Em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Meu escudo, meu Senhor, rocha minha, meu libertador. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, em nome daquele que vive e que reina, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou de entre os mortos. Então veja bem, em nome de Jesus, amém? Veja bem, nós iremos falar então sobre não adulterarás. Vivemos numa sociedade onde a pornografia, onde a imoralidade tem aumentado, onde leis têm sido aprovadas, onde nós vimos filhos abandonados, casamentos esmagados por causa do adultério e outros mais
comportamentos, pecados. E aqui há mais um mandamento: não adulterarás. O que eu estou vendo é que há uma dificuldade muito grande, nós como líderes, as igrejas, de trabalharem firmemente sobre esse tema família, sobre esse tema casamento, mostrando para os cônjuges que casamento é um projeto de Deus. É um projeto de Deus. Casamento tem como propósito manifestar a glória de Deus. Casamento é uma maneira que Deus também nos revela e mostra à humanidade qual o desejo dele para as famílias, de viverem como a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, unidos. E um problema maior é que nós não temos preparado os nossos jovens, os noivos, para entenderem o que é casar. E se você que está aí está querendo casar para ser feliz, saia fora enquanto é tempo. Saia fora enquanto é tempo. Este é o problema, que o cara casa na expectativa, nutrindo com a expectativa que aquela noiva, aquela sua amada vai trazer a sua felicidade. A mulher também pensa e joga toda a sua esperança, a sua expectativa de que o seu noivo, o seu futuro marido vai trazer a felicidade. Casamento é o seguinte: eu estou casando para fazer de tudo para que a minha amada seja feliz. Aí muda, entende? E este é o problema entre expectativa e realidade. E esta é a frustração de muitas mulheres e muitos homens que entraram para o casamento sem entenderem que casamento não é uma via de mão única, onde só um deposita, onde só um investe, onde só um dedica. Na verdade, casamento é uma via de mão dupla. São os dois que estão juntos trabalhando. São os dois que vão juntos lutarem para que o relacionamento seja uma bênção. Esta é a caminhada. A vida a dois inicia-se com a doação. Doação. E inclusive o papel mais difícil é o meu, é o seu, meu irmão. O papel meu e seu. Quando a Bíblia diz em Efésios que o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, ao ponto de morrer por ela, ao ponto de tombar, de derramar sangue por ela. Não é difícil? Se falta amor no casamento, na família, é culpa minha, é culpa sua, porque o papel, o imperativo mais difícil é o do marido. Maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. O que Deus requer do casamento, da união conjugal? O que Deus requer de você neste mandamento? Não adulterarás. O casamento é monogâmico. O casamento na Bíblia é entre homem e mulher, mulher e homem, não homem com homem, mulher com mulher. O casamento é monogâmico. Eu não posso ter 2, 3, 4 mulheres. Não há lugar para bigamia, não há lugar para poligamia, porque o desejo de Deus é que a sociedade que Ele queria formar aqui na terra, com pessoas criadas à sua imagem e semelhança, precisava de haver organização para que a sociedade funcionasse de uma maneira ordeira. E estamos vivendo uma época difícil, gente. Uma época difícil demais, onde a pornografia, a imoralidade tem crescido. É difícil. Difícil tanto para as mulheres, mas principalmente para nós homens. E por que, pastor, nós homens? Porque você sabe que o homem, inclusive, ele, por ter a testosterona, o hormônio forte, ele fica o tempo todo, na realidade, pronto para o ato. Permita-me colocar isso aqui.
E é um momento difícil. O que está acontecendo com as famílias, inclusive dentro das igrejas? E que Deus me livre e te livre, e é a minha oração todos os dias. Todos os dias. Deus me livre de cair. Deus livra de mim mesmo. Livra de mim mesmo. E é você, meu irmão. E você, minha irmã. Precisamos de pedir muita graça e sabedoria a Deus. E quando eu fico sabendo de um pastor que separou, esses dias tomei conhecimento aqui em Montes Claros de um amigo que abandonou a sua família. Eu coloco a boca no pó e falo, meu Deus, tenha misericórdia. A maioria de nós gosta de olhar mais para fora do que para dentro de si mesmo. E quando você ficar sabendo de um caso, daquele homem que adulterou, daquela mulher que traiu o seu esposo, até mesmo dentro do arraial da comunidade, do povo eleito de Deus, meu irmão, vamos corar a cara de vergonha e colocar a boca no pó e falar, Deus tenha misericórdia. São dias difíceis, tempos difíceis, onde nós estamos vendo homens e mulheres que a infidelidade, ainda que não aconteça dentro de um quarto de um hotel, ainda que não seja dentro de um veículo, dentro de um lugar isolado, mas a quantidade de homens, até cristãos, crentes, que dentro do próprio quarto, na madrugada, através desse instrumento aqui que é a internet, são viciados em sites pornográficos, sendo infiéis às suas mulheres, às suas esposas. E aquilo que Jesus diz, que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Que Deus nos livre dos adultérios aqui na mente. Lembra que eu falei com vocês que no contexto aqui nosso, quando se fala de coração, está falando de sentimentos, de desejos, de vontades, de emoções. Na cultura hebraica, no hebraísmo, a ideia de coração está falando de toda a complexidade do ser. Está falando de toda a essência do ser. Por isso que Deus diz em Provérbios, filho meu, dá-me o teu coração. Me dê todo o teu ser, me dê a tua essência. Porque talvez você fale mal de um colega seu, daquela sua irmã que caiu no adultério, daquele seu irmão que caiu no adultério, e começa a tecer comentários maldosos, mas aqui na mente. Porque a ideia, quando Jesus fala para amar a Deus de todo o entendimento, existia um contexto grego que eu lhes disse, onde para os gregos o importante era o pensamento, era a mente. E a minha mente está cheia de pensamentos os mais esdrúxulos, de adultério, de promiscuidade, de impureza, de fornicação. Eu vi um testemunho esses dias de um homem líder que ele era viciado em pornografia, mesmo casado, tendo filhos. E quantas vezes ele subia no púlpito para poder condenar o adultério e falar duro, e era um homem extremamente duro, ríspido. E ele conta que ele tinha lá os seus 4 filhos, adotou uma menina, e ele fala que um dia ele teve de rasgar com a sua mulher e falar, querida, eu não aguento mais esta hipocrisia, este fingimento meu. Eu nunca te traí indo no motel com alguém, mas eu tenho te traído aqui na mente, e mostrou para ela o vício na pornografia. O que Deus requer de mim e de você neste 7º mandamento? O que ele requer de cada um de nós como maridos, como esposas? Primeiro é a fidelidade na área emocional. Muitas vezes nós deixamos as palavras saírem. Quantas vezes nós somos levados a entregar o nosso coração. Talvez não é para uma outra, mas o coração até mesmo para não cuidar e não guardar o coração da esposa ou do seu marido. O que Deus requer de nós é exatamente
a fidelidade nesta área. A fidelidade que nós falamos no início, que seríamos fiéis na alegria e na tristeza, que seríamos fiéis na juventude, na velhice, na escassez ou na fartura. E é importante sempre frisarmos isso. E eu, quando faço um casamento doravante e aproveitando esses estudos, a minha ideia é: vocês prometem serem fiéis um ao outro, e eu declaro tudo isso e falo, até que a morte os separe. Porque hoje as separações estão aí, qualquer motivo. O homem abandona a mulher com um tanto de filhos. É uma época difícil. Um grande pregador presbiteriano, ele fala que parece que Satanás tem uma grande inveja do homem feito à imagem e semelhança de Deus, principalmente na área da sexualidade. Há uma inveja muito grande, porque esta dádiva, esta bênção, Deus entregou para nós. E o diabo tem investido alto, através da mídia, através da mídia, as imagens, filmes, novelas, programas, séries que têm sido feitas. Quantos que estão sendo levados por esta avalanche de tanta pornografia e imoralidade que estão sendo colocadas nas telas? Eu não sou contra o filme, não sou contra, eu assisto. Mas o problema é que o inimigo tem usado todos os meios para bombardear a nossa mente, para poder tirar-nos do caminho da cruz, para desviar-nos do propósito maior, como homem, como esposo, como pai, como mãe. E é preciso vigiarmos quanto a isso. E o 7º mandamento, quando o Senhor diz, não adulterarás. Então veja bem, o que Deus requer no 7º mandamento? Fidelidade. Fidelidade emocional, espiritual, física. Agora veja bem, o que significa pecado? Pecado significa errar o alvo. O que significa realmente adultério? O que significa adultério? Eu quero repetir aqui, é preciso entender o que é pecado. Pecado é errar o alvo, pecado significa desobedecer, quebrar os mandamentos, a lei de Deus. E eu quero sempre repetir isso aqui. Lembra que eu lhes falei que nós estamos debaixo da lei pela graça, e no passado todos foram salvos pela graça, e os mandamentos não estão somente naquelas 2 pedras, tábuas que Moisés escreveu, mas desde antes existiam os mandamentos. E não são apenas os 10 mandamentos, as 10 palavras, mas a Bíblia, no Novo Testamento, o Novo Testamento está recheado de mandamentos, de princípios estabelecidos por Deus. E quando nós quebramos, quando nós desobedecemos, quando eu sou infiel à minha esposa aqui na mente, eu estou quebrando os mandamentos. E como que eu posso trair a minha esposa? Como que você pode trair o seu marido? E pode ser, sim, através de uma relação íntima, sexual. Mas a relação íntima, corpo a corpo, de toque, de abraços, de beijos, talvez não aconteceu contigo aí, mas aconteceu através das palavras, dos elogios. Vivemos numa sociedade que é um sistema pecaminoso, que jaz no maligno, e nós estamos vendo que as pessoas estão muito carentes. Muitas mulheres novas, bonitas, separadas, viúvas, querendo casar. E quantos homens que estão
por não cuidar-se, através do elogio. É aquela secretária que de repente fez um elogio e você empolgou e você começa a escrever no WhatsApp e até apaga. Então, através das palavras, através do toque, dos sentimentos que vão sendo guardados aqui dentro. Eu aprendi isso já tem mais de 20 anos. Se você está tendo uma atração por um homem que não é o seu marido, por uma mulher que não é a sua esposa, peça ajuda urgentemente, porque tudo começa aqui na mente. É um piscar de olhos, é um elogio, é um toque, é um agradecimento repetitivo. E vigia e peça a Deus graça, abre o coração com alguém antes que isso vai crescendo e vai ganhando carne, vai ganhando, na verdade, vida de infidelidade no teu corpo. E daqui a pouco, para você cair, você não vai medir consequências. E não esqueça, meu irmão, minha irmã, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Abra aí e guarde. Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que o quê? Não caia. Tem ninguém de pé não. Você pode jejuar, você pode falar a língua dos anjos, dos homens, você pode ser quem você for. Você também, minha querida. Não esqueça, Eva caiu no Éden porque ela ficou encantada. Diz a palavra que ela olhou para aquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Aquilo trouxe aos seus olhos o brilho, despertou um encanto, e ela tocou e comeu. E eu lhes disse que, segundo um estudioso aí, baseado no livro de Enoque, um livro apócrifo, tem aí uma declaração, uma dissertação de que a árvore no Éden do conhecimento do bem e do mal, ela exalava um perfume inigualável, um perfume gostoso demais. O diabo tocou exatamente nos sentidos de Eva. Olha, aqui, no paladar, aqui, olha, na visão. O diabo usou os sentidos de Eva, começou a falar com Eva. Deus falou que você não pode comer. As coisas acontecem assim, gente. E uma coisa, meu irmão, escuta, minha irmã, cada um tem a sua fraqueza. Talvez a sua fraqueza não é nesta área, mas a sua fraqueza é na área do dinheiro, é na área da língua. Fala muito. Eu não sei qual é a sua fraqueza. Cada um de nós deve conhecer a fraqueza e nós somos tentados na nossa fraqueza. Repito aqui, o diabo usou os sentidos, as janelas da alma, a visão, a audição, o paladar. O inimigo usou o tato. O inimigo utilizou todos os sentidos para poder derrubar Eva e conseguiu. Todos os meios o inimigo tem feito, o mundo que jaz no maligno, para nos fazer curvar. E Eva caiu. Então, se você está tendo um sentimento por um homem que não é o teu marido, porque a mulher, ela é sensível, e de repente você nutriu tanta expectativa, e tem casais, tanto mulheres como homens, nutrem tanta expectativa, como eu lhes disse no início, que espera que aquele marido vai ser como aquele homem do filme, e de repente é um homem que trouxe do passado as suas grosserias, as suas estupidezes, é um bruto, ignorante, e precisa ser ajudado. Justifica? Não! Mas eu quero dizer que quantos que têm caído vão sendo levados, vão sendo carregados pelas emoções. Repito, se você está sentindo atraída por um outro homem, talvez um colega de trabalho, talvez um amigo, talvez um colega de faculdade, estive na cidade, já tem tempo,
E quando uma jovem senhora bonita, casada 2 ou 3 anos, e ela ia estudar numa cidadezinha perto, fazendo faculdade, e ali ela começou a sentir atraída, crente, por um rapaz. Não chegou a ter um relacionamento íntimo, mas acabou ela apaixonando por ele. E aí aconteceu uma desgraça, porque ela começou a sentir totalmente uma repugnância do seu marido. Porque o diabo é assim, eu diria, vamos tirar o diabo um pouquinho, mas a carne é assim. A carne quer a satisfação. Por isso que a Bíblia fala em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do mundo. Temos de ter cuidado. Além disso, é o que diz Jeremias capítulo 17, versículo 9, marca aí: o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Olha o que Marcos capítulo 7, versículo 19 em diante fala. Escreve aí, minha irmã, na sua agenda, escreve aí, irmão, marque aí. É do coração do homem que saem os maus desígnios, os adultérios, as lascívias. A libido instiga você a começar a olhar para aquele homem diferente, para aquela mulher diferente. E a nossa mente tem uma capacidade grande de ter elucubrações, de pensamentos os mais terríveis. É do coração do homem que saem os maus desígnios, os furtos, a avareza, o dolo e todo tipo de impureza, todo tipo de malignidade brota do coração do homem. Escute: não adulterarás. Talvez você está adulterando aqui na mente. Por isso que os 10 mandamentos ninguém consegue cumprir, obedecê-los, e é só pela graça. E eu sempre oro a Deus, eu repito: tira de mim todo pensamento de mágoa, de ressentimento, pensamento quando eu olhar para uma mulher bonita, quando você olhar para um homem bonito, porque o primeiro olhar é normal. Não é errado você falar: nossa, que mulher bonita, que mulher elegante. O primeiro olhar, como diz Lutero, é normal. Mas o segundo olhar já é intencional. O terceiro olhar já é o quê? Já vem a cobiça, aí já entra a lascívia, e aí o seu coração começa a ser levado pelo encanto. O coração do homem é ruim. E é pela graça de Deus que conseguiremos vencer. Não adulterarás. Poderemos estar adulterando, olhando para a mulher e cobiçando. Você poderá estar adulterando na tua casa, nas madrugadas, viciado em sites pornográficos. Eu já lhes contei na nossa igreja, quando uma mulher estava vivendo um casamento conturbado, seu marido sem dar-lhe atenção, um homem grosso, estúpido, mas uma mulher sensível, cristã. E ela começou então com o seu computador, começou a entrar num relacionamento, num grupo de relacionamento, encontrou um homem. E ela começou então a conversar com este homem, e este homem pedindo fotos dela, e ele mandando fotos para ela, e começou os dois, e ela começou a ter sentimentos por aquele homem, apaixonar por ele. Acabou ela indo lá na capital, no apartamento dele, e ela se entregou de uma maneira selvagem, louca, estúpida. E quando ela assustou, este cara era um garanhão, que ele fazia isso com muitas mulheres carentes, separadas, abandonadas, mulheres carentes de relação. Desgraçou o seu casamento. Qualquer um de nós. Não podemos brincar com o pecado. Então veja bem, casamento é um pacto. Casamento é uma aliança. Fizemos um pacto diante de Deus. Lembra quando eu lhes disse que Deus fez uma aliança com o seu povo? Naquelas 2 tábuas,
Primeiro, os 4 mandamentos é o relacionamento dele com a noiva, com a sua esposa, que é a igreja. E depois o relacionamento nosso com o meu semelhante. Então é preciso entender isso. É um pacto. Eu prometi cuidar da minha esposa, eu prometi ser fiel. E é claro, gente, é preciso ter muita graça, é preciso ter muito oração, dedicação. Cuidado, eu quero falar uma coisa com você aqui. Cuidado, não gaste sua energia, o seu tempo, dando brechas para que o inimigo trabalhe, destrua o seu casamento. Tem uma mensagem aqui no YouTube, no meu canal, que eu falo sobre cuidado com as raposinhas. Não vá abrindo concessões. Lembra, e é isso que a palavra do Senhor nos diz no profeta menor, o pacto, a aliança que tu fizeste com a mulher da tua mocidade. Porque Deus abomina, Deus repudia o divórcio. Então é preciso ter cuidado quanto a isso. Deus nos colocou e você não foi obrigado a casar, ninguém colocou uma arma na sua cabeça, mas é preciso entender que casamento é um pacto. E como violamos este mandamento? Como violamos? Quebrando o pacto. Quando nós, então, mantemos relacionamento, intimidade física, ou, repito, entregando o meu coração, as minhas emoções. A outra pessoa que eu repito não é minha esposa, não é o seu marido. Quando nós destruímos o relacionamento criado, feito por Deus. E aí nós estamos o quê? Quebrando este mandamento. Agora veja bem, o que devemos fazer para que o casamento ande numa trilha e que consigamos ser fiel, não quebrar esse mandamento, ou pelo menos não destruir o relacionamento do casamento, da aliança que eu fiz com a minha amada. É preciso haver um investimento, é preciso haver um cuidado um do outro, amor mútuo. É preciso, por isso eu quero falar com você, é preciso você sair mais com o seu amado, com a sua amada. Vivemos dias onde é um corre-corre, você dá mais tempo um para o outro. Evitar também, gente, eu vejo alguns casais que saem em bando. Tem hora que você vai ter que sair só você e sua amada, só você e seu marido, só a sua família. Tem gente que anda em bando. Eu confesso que eu não gosto de andar em bando. Por quê? Porque tem horas e a caminhada está tão difícil, o tempo está tão difícil, que a gente esquece de dar tempo, investir um tempo um no outro. Sair para um resort, para os dois estarem juntos. É preciso haver investimento, comemoração das datas, renovo de aliança. Quando eu casei, quem fez meu casamento foram 2 pastores, reverendo Luiz Martins e o reverendo Domingos Dias. Eu me lembro que o reverendo Luiz pegou e disse, olha, o casamento, o relacionamento é como uma plantinha. Quando você investe ali, colocando água, mudando e vendo o pH daquela planta, sabendo cuidar, tirar ali aquelas graminhas que nascem, regando sempre, colocando ao sol, sabendo não deixá-la demais numa temperatura, num sol causticante, saber cuidar, aquela plantinha, ela cresce e ela fica toda florida. Começa então os botões desabrocharem. Assim também é a vida a 2. É investimento. Elogia mais a tua esposa, elogie mais o teu marido. Cuide mais um do outro. Cuide mais do teu corpo, minha irmã. Cuide mais de você, meu querido. Porque a vida a 2, casamento, é uma instituição divina. E eu repito, se o meu casamento está faltando amor, o papel é meu como marido amar. É seu como esposa. É preciso então haver fidelidade. Fazer mais sexo. É isso mesmo, permita-me dizer isso aqui. Em quanto tempo que você não tem intimidade? E o apóstolo Paulo fala em Coríntios que um não pode privar o outro.
É verdade que talvez a tua esposa está tomando algum medicamento, o teu marido está num processo talvez de problemas e tem essa questão emocional, mas é preciso vocês pedirem ajuda para que o diabo, para que o inimigo não ganhe e dilacere o coração de vocês e separem um do outro. É preciso haver este valor, investimento no outro, cuidar um do outro mais. Deus tem um propósito na tua vida, meu irmão, minha irmã, nesse casamento. Por isso que é preciso, eu repito, usar as palavras para elogiar, para poder dizer você é importante, para agradecer, parar de ficar expondo um ao outro. Tem mulher que expõe o marido no meio de todo mundo, tem homem que expõe a esposa no meio de todo mundo. É preciso ter privacidade. Não expor a nudez da tua esposa. Eu não estou dizendo a nudez física. Não estou dizendo a genitália. Eu estou dizendo a nudez de ficar expondo a tua esposa diante dos erros dela. Expondo o teu esposo diante dos erros dele. É preciso cuidar um do outro. O problema é que as pessoas estão gastando dinheiro, casais, com mobília nova, com a casa, com um computador novo, com viagens, com tanta coisa, e esquecem do essencial. E o diabo tem usado essa estratégia para nos tirar do foco, do confronto, da humilhação, de sentar e falar, bem, nós não estamos bem, vamos conversar. E veja bem, eu me esqueço até hoje de uma mulher, tem muito tempo, que ela sempre falava, não aguento meu marido mais não, dá vontade de tacar um chifre nele. Pois acabou acontecendo isso e desgraçando a vida dela. Cuidado com as palavras. Você que fica falando assim, eu vou separar, vai acabar você separando. Você vai começar a imaginar na tua alma, meu marido não presta, olha que colega de trabalho lá, e começa você agora a olhar para aquele marido, aquela mulher que trata aquela mulher bem. Mas você sabe o dia a dia deles? Você está pensando que eu mais Giselda não discutimos? Essa semana mesmo. Fiquei o dia todo emburrado com raiva de Giselda. Por ela ter falado algo e eu fiquei com raiva. Está pensando que eu sou perfeito? Eu tenho as minhas discórdias. Eu tenho também as minhas dificuldades. Nós não somos santos não, gente. Você acha que eu vou chegar aqui de frente e durante 24 anos que eu estou aqui mostrando na nossa igreja, tem pessoas que até acham ruim. O pastor Eugênio se expõe demais. É porque as pessoas querem ver a mentirada. Quer ver a pessoa mostrando um casamento perfeito. Meu casamento não é perfeito. Não existe casamento perfeito. Giselda tem as debilidades dela. Eu tenho as debilidades minhas. Mas apesar das debilidades, das fraquezas, das fragilidades, há um projeto de Deus. Há a mão de Deus sobre nós. Entende? É preciso entender que esta missão é árdua mesmo, é difícil. Há muito tempo, aqui em Montes Claros, eu chegando num lugar, um homem queria falar comigo. Aliás, eu fui lá porque ele queria falar comigo, ligou para mim. Ele estava relacionando com a 5ª mulher já. E ele falou comigo, tudo igual, antes de ter ficado com a primeira. Todos nós temos defeitos, meu. Você fala, poxa, o pastor Eugênio deve ser uma bênção. Bênção! Vem conviver comigo. Igual hoje mesmo que eu amanheci assim meio, um pouco esquisito. Tá pensando que eu sou perfeito? Nós todos estamos debaixo da graça, meu irmão. Se não fosse a graça de Deus, nós já tínhamos deixado tudo para trás. Você também. É a graça de Deus que nos sustenta. Sou apaixonado por Giselda, eu sou apaixonado por Giselda. Eu amo minha esposa, amo. Mas ela não é perfeita, eu não sou perfeito. E o quão difícil eu sou. Mas eu tenho a fé que neste relacionamento, que não é de mão única, mas é uma mão dupla, é uma via de mão dupla. Eu ajudo Giselda, ela me ajuda. E tem momento que você tem de colocar a cabeça no lugar, deixar passar o nível da sua esposa, a ira dela. A Bíblia fala em Efésios, irai-vos, mas não pequeis. Tem dia que você está nervoso, então esposa, espera passar o nervo dele. Tem hora que a sua esposa parece que está naquela fase, sabe?
Sabe aquela fase? Aguenta, espera. Espera. Cuidado com as declarações. Eu me lembro quando um diácono, no lugar que eu trabalhei, ele falava assim: mulher tem dia que é a melhor coisa do mundo, mas tem dia que é a pior desgraça. Todo dia ele falava isso. Família tem dia que é bênção, mas tem semana com a desgraça. Conclusão: estamos separados, a mulher por um lado e por outro, uma vida derrotada. A gente tem que ter cuidado para na hora da ira, na hora dos conflitos, a gente não começar a falar coisas que vão machucar, que vão ferir. Dá um tempo, pare, sai um pouquinho, vá na casa de um amigo, vá na casa do teu irmão, fala: amor, vamos dar um tempinho aqui, por favor. Evite. A Bíblia fala sobre a ira. A Bíblia fala que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra sóbria, a palavra, com carinho, ela faz o quê? Ela encoraja. A palavra branda desvia a ira, desvia o furor, desvia. Eu fui num sítio aqui indo para Pirapora, aí foi hoje pela manhã, quando eu estava voltando, um caminhão, uma carreta entrou na contramão, bem naquele trevo entrando aqui, e aí me veio aquela ira, e Giselda falou assim: mas o que ele está pensando? Aí eu parei, quando ele curvou, ele levou a mão e falou assim, agradeceu pela minha atenção. Eu estava virado, mas aquele gesto dele quebrantou meu coração. Tem hora que um gesto: me desculpe, espera por favor, amor, não vamos brigar não. Por favor, não vamos brigar não. Não vamos, eu sempre falo com a Giselda quando temos algum problema. Não, Giselda, eu te amo. Eu casei com você para viver com você até que a morte nos separa. Não existe outra pessoa senão você. Não existe. Você é a mulher que Deus me deu. Você é a mãe das minhas filhas. Sabia disso? Eu dou uma dica para você. As minhas discussões com Giselda sempre foi assim. Quando ela fala: calma, eu te amo, continuo com a mesma paixão que você, e maior ainda, você é a mãe de Luna e Melissa. Você é a avó dos meus netos. Você mudou a minha vida. Não vamos discutir agora não. Vamos deixar um pouquinho, vamos esperar. Isso é maravilhoso demais. O adultério acontece, a separação, a traição. São vários fatores que vão cercando a gente. Mas nós precisamos de vigiar. Porque alguém fala assim: Davi adulterou feio, mas teve consequências. Vá assumir as consequências, o sofrimento que Davi sofreu. Vá. Olha, eu quero terminar aqui, eu quero fazer um segundo vídeo dentro desse tema, tá bom? Na próxima aula eu gostaria de continuar tratando desse tema sobre não adulterarás, e eu quero aqui colocar algumas ideias dentro do livro, dos 2 livros que eu escrevi sobre família, sobre casamento, e daí depois nós iremos para o 8º mandamento, que nós iremos falar sobre a questão de você proteger a sua casa, tá bom? Que Deus te abençoe, um beijo no coração.